Eu entendo que algumas discussões viraram tão técnicas e tão específicas de cada área, que a gente esqueceu o lado filosófico e quais implicações isso teria na sua vida. Eu acho que a origem do universo é uma dessas questões. E eu entendo que a maneira como você enxerga isso, a maneira como você se vê a partir da realidade que existe hoje, a maneira como você vê que todas as coisas foram feitas, criadas ou não, elas surgiram de alguma forma, isso influencia você hoje, a sua identidade, a maneira como você se relaciona com as pessoas, como você lida com o mundo ao seu redor, né? Você já parou para pensar que se você veio de um universo impessoal, de algo que é apenas um amontoado de átomos e não existe nada na sua vida que tenha algum propósito que transcende isso, né? Eu lembro de refletir isso, assim, crescendo, eu que não cresci acreditando em Deus, eu que tinha muita dificuldade na minha adolescência sobre esse assunto, eu lembro de olhar para o céu em alguns momentos e refletir: será que isso tudo faz sentido? Qual que é a visão que eu tenho que ter sobre essas coisas, né? E eu queria, nesse vídeo, quero te ajudar a entender a visão bíblica e quais seriam as implicações disso, pelo menos uma delas em relação ao nosso propósito, nossa identidade, que é um assunto que eu gosto muito de pensar, de parar para refletir. E quando às vezes entro nessas discussões sobre a origem do universo, eu não quero entrar aqui, Big Bang ou teoria da evolução. Eu acredito que Deus pode usar todas essas coisas, não acredito que a gente pode simplesmente colocar uma coisa ou outra como Deus tem que fazer dessa forma ou de outra forma. Inclusive, o próprio relato bíblico, ele é para aquele momento, algo que se aplica hoje, tem verdades ali que se aplicam hoje, é isso uma das coisas que eu queria mostrar, né? Em Gênesis capítulo 1, os dois versículos são bem relevantes para a nossa discussão aqui hoje, fala assim, né? Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem ou mulher os criou, então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Esse é um texto famoso, é um texto que eh, na Bíblia como um todo isso vai ser repercutido, vai ser discutido, aplicado, desenvolvido e de alguma forma esse texto aqui que é tão antigo, tão feito e pensado por pessoas que não tinham o conhecimento científico que a gente tem hoje, mas contém uma verdade, não só uma, mas várias, mas uma que se aplica aqui pra gente que acredito que faz diferença no nosso dia hoje, na nossa vida, no nosso propósito, porque tem uma relação, se você parar para pensar sobre ser humano. O que que é um ser humano? O que é você ter intenção, ter consciência, ter, ser uma mente pensante, né? Ter uma mente pensante, ter vontades. Isso de alguma forma, quando você se olha no espelho, quando você olha para as outras pessoas ao seu redor, é algo que a gente se identifica, você se identifica com outras pessoas, né, você não se sente sozinho, no sentido de que você é a único ser nesse mundo que tem pensamentos, vontades e características que são comuns a outros seres humanos. Até ter esse tipo de pensamento, achar que as outras pessoas não são de verdade, são, sei lá, formuladas por um algoritmo, de um computador superpotente, que na verdade elas refletem aquilo que você mesmo faz, né? Como um show de Truman, assim, que são todos atores, né? No filme lá antigo já.
onde na verdade está todo mundo atuando e você é a única pessoa que é verdadeira. Isso é uma questão problemática até. E parte da nossa saúde mental, parte da nosso reconhecimento como identidade como ser humano é você olhar e ver, não, existem outras pessoas. E essas pessoas têm também suas vontades, são, diferentes de mim, mas ao mesmo tempo iguais a mim, no sentido de que elas têm essa mesma pessoalidade, elas são pessoas de fato. E quando a gente para pensar no universo, a gente para pensar de como as coisas surgiram, não tem como não refletir se sobre essa questão de que se o universo vem a partir do acaso, se todas as coisas vêm de uma sequência de acontecimentos abstratos, sem nenhuma mente por trás, sem nenhuma intenção por trás, como que eu me tornei alguém que tem intenção, que tem uma mente, que tem uma pessoalidade? E se mesmo eu tendo essas coisas hoje, se elas são fruto de algo impessoal, algo abstrato, algo frio, que não tem uma mente intencional por trás, o que que isso me garante de que as minhas vontades, os meus desejos, a minha mente, as minhas intenções, elas são boas ou ruins? Qual é o propósito de eu entender que eu devo fazer tal coisa diferente de outra coisa? Sendo que veio tudo a partir de algo que não tem intenção, não tem mentalidade, tudo surgiu a partir de um acaso atrás do outro, de uma sequência de acontecimentos que trouxeram a gente até aqui. Então, é algo que eu não quero entrar na profundidade de termos, técnicos científicos para isso, mas é importante a gente parar para pensar na relação com Deus, né, e aqui a visão bíblica que vai apresentar isso de que Deus nos criou. Ele cria todo esse mundo e cria a humanidade de alguma forma como coroa dessa criação, né, porque somos criados à sua própria imagem. De alguma forma o ser humano tem uma conexão com Deus maior do que as outras coisas nesse mundo, maior do que qualquer outro animal até mesmo, que tem algumas dessas coisas que eu falei, né, vontades, posturas, atitudes, mas não tem essa conexão com Deus que o ser humano tem. E quando a gente para pensar, nas características de Deus, naquilo que Deus é, e pensa sobre muitas vezes o foco e tá correto nisso, é a própria salvação, naquilo que Deus faz em Cristo e nos salva, e nossa, como ele é amoroso de nos salvar, de dar a vida por nós, eu acho que tem um passo anterior até chegar nesse, que é o mais relevante, sim, mas antes de chegar até a salvação, a gente tem que começar pela criação. Deus, o que a Bíblia nos diz é que Deus não precisava criar o ser humano, ou todas as coisas, né? Não só o ser humano. Deus, quando cria, ele faz isso por uma vontade amorosa, por um amor que não cabe em si. Ele já era amor antes do mundo acontecer, desse universo existir. Antes de Gênesis 1, lá de no princípio Deus criar o mundo, Deus criar todas as coisas, a gente sabe que a relação que já existia desde a eternidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma relação de amor, onde esse Deus não tinha necessidade de algo para ser feliz. Então, a criação não é nem algo que Deus faz porque ele precisa de nós, que isso pode parecer estranho falar como algo bom, né? Mas é verdade, é até bom a gente pensar, nossa, Deus não criou porque ele era necessitado do ser humano. Nossa, eu vou criar alguma coisa que pareça comigo para que eu possa me relacionar. Não, ele não é como às vezes uns pais que, nossa, a gente está um casal, vamos supor aqui, que tem um relacionamento que não tá legal ou tá querendo alguma coisa a mais, fala, vamos ter um filho? Para que
a gente possa se relacionar com ele, a nossa relação não tá boa. Não, não é esse o caso. Deus é como se fosse um casal ali, né, num extremo oposto, onde o amor desse casal, o amor dessa união gera um bebê. E um amor, assim, que transborda, fala assim: "Não, a gente quer porque é algo que tá fluindo legal", né. E a família tem essa questão da trindade em si, né, de ser um de alguma forma, de um surgir do outro, a partir de 2 surge um outro. Isso, claro, não estou falando que a trindade é isso necessariamente, mas a própria maneira como a Bíblia expõe isso, né, do Pai e do Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que os 3 ao mesmo tempo são 3 pessoas, mas são um único Deus. Então, desde a eternidade, Deus já era satisfeito em si, já tinha amor em si mesmo, mas ele cria o ser humano, cria o mundo e o ser humano à sua imagem e semelhança, como algo que é coroa dessa criação, que representa Deus no mundo. E quando a gente para, né, quando todas essas realidades, elas caem a ficha na nossa mente, no nosso coração, isso faz diferença para aquilo que a gente tem como propósito, como sentido de vida. Se você entende que Deus criou, que existe um Deus, uma pessoa por trás disso tudo, uma pessoalidade, uma intenção, você, nos seus conflitos, nas suas dificuldades, vai olhar para isso e falar: talvez esse Deus, eu acredito que esse Deus tem alguma resposta para esses meus conflitos. Tem alguma resposta para eu entender um propósito nessa vida. É só eu dormir, acordar, estudar, trabalhar, até que eu case, tenha filhos e morra? Será que é isso? Será que é mais que isso? Será que é menos que isso? Qual direção que eu tenho que tomar? Tudo a partir da nossa vida surge da onde você surgiu, né? Tem base da onde você surgiu. Inclusive, a nossa história como seres humanos aqui, né, a nossa história é mais curta, eu estou falando de uma história macro, né, mas a sua história como família, ela vai influenciar aquilo que você faz, onde você nasceu, onde você mora, porque sua família mora onde morou quando você nasceu por um motivo, e isso tudo vai remetendo sobre coisas do passado que vão direcionando a gente. E eu acredito que a nossa relação com Deus, ela passa por aí também. E não só passa no sentido da gente tentar investigar, mas também quando a gente percebe que quando Deus nos cria, ele faz a partir de um ato de amor, um ato de um Deus que deseja que nós fôssemos criados, deseja que você exista e você possa conhecer esse amor. Porque, como eu falei, eu acho que a gente não pode simplesmente ignorar a criação e partir direto para a salvação. Mas no momento que a gente entende a criação, entende esse amor de Deus que estava desde o início, que a gente agradece a Deus por isso, no momento que você entende que você só existe porque Deus decidiu fazer algo, ao invés de não fazer nada, que a sua vida não é um acaso a partir de Deus, a partir do que as Escrituras revelam para gente, é que você pode olhar e pensar em Jesus Cristo. Porque aquilo que Cristo faz é ver que os seres humanos tiveram um mau uso da sua liberdade para virar as costas para Deus, para pecar contra Deus, e ter o amor de falar: eu não vou abandonar eles mesmo assim. Eu vou desde já prometer que um dia haverá um resgatador, haverá um profeta, um sacerdote, que vai ser um sacrifício, vai ser o próprio sacrifício para deixar tudo da maneira correta, para fazer as coisas serem redimidas da maneira como era a intenção de Deus lá no início. Então, quando a gente olha para a salvação a partir da criação, é que a gente
entende um pouco mais esse Deus que não abandonou a sua criação porque era algo maravilhoso. Então, quando olhamos para a nossa identidade como esse Deus que não abandona aquilo que ele criou, isso traz um direcionamento, uma paz, um sentimento de gratidão envolvendo esses 2 conceitos importantíssimos, tanto de criação quanto salvação. Eu espero que, a partir de reflexões como essa, você possa entender o quanto o nosso Deus é um Deus que desenvolve a sua promessa desde lá de Gênesis, né? Quando o ser humano cai e vira as costas para Deus, Deus já estava olhando e falando: Não, eu vou salvar vocês. Mas antes de entender a salvação, você precisa entender essa criação. Tem um livro que fala um pouco sobre essas coisas do Francis Schaeffer, que eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, no comentário, que é Gênesis no Espaço-Tempo. E no primeiro capítulo ele discute justamente sobre isso, mostrando que as nossas discussões científicas, muitas vezes, elas não pegam o cerne da questão. Elas não demonstram o motivo por trás e as implicações que existe da gente ver a ciência como algo puramente técnico, sem olhar para as consequências de pensar em algumas coisas, sem olhar para o que as escrituras dizem. Então que você possa ser abençoado nessa sua caminhada de conhecimento, de busca por conhecimento, e talvez se você comprar esse livro aí, você vai poder também entender um pouco mais do que a Bíblia demonstra sobre essas relações. Que Deus te abençoe. Um abraço.